Buenos dias, alunos. Então, esse bimestre eu vou estar com vocês aí nas aulas de espanhol, né? Espanhol. E aí a gente vai trabalhar alguns termos, principalmente textos, e também nós iremos trabalhar a parte de gramática. Então, por exemplo, os artículos, substantivos. Então, a gente vai trabalhar alguns termos. E aí, alguns termos que a gente mais conhece em espanhol. Olá, né, que significa olá, muchas gracias. Então, muitas graças. Ha, 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 que é o famoso já, já, já. E aqui uma mensagem, a poder e en aprender. Então, a poder em aprender. E aí, nós vamos trabalhar a apostila, né? E são questões que nós iremos comentar. Hoje nós iremos comentar as questões 1 a 4 de espanhol. E aí, principalmente, Feliz Dia de las Mujeres, maravilhas. Então eu desejo para vocês Feliz Dia das Mulheres, principalmente as meninas aí que representam a força, né? A força de cada dia de lutar, desejo saúde e muitos sonhos. Então, feliz dia de todos somos mulheres. Então, todas somos mulheres maravilhas. E aí, uma mensagem também para vocês. Não importa que tan rota, sola ou perdida puedas, sentiste esta noche, las estrelas brilharán para ti. Então, aqui é o que eu quero uma mensagem para você, que não importa o quão quebrado, solitário ou perdido você possa se sentir essa noite, as estrelas brilharão para você. Então, não é brigadão, é brilharão para você. E aí, alguns vocabulários para a gente começar a entender um pouquinho do espanhol, principalmente as expressões. As expressões, então vamos lá. Olá, que significa oi, habla, que é fala, né? Por exemplo, tu hablas espanhol, então você fala espanhol. Usted, que eles falam usted, que significa você. Tchau, que é o tchau. Adiós, adeus, buenos dias, que significa bom dia. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Por favor, ou por favor, né, que eles também falam, por favor. Hasta luego, até logo. Hasta mañana, até amanhã. Muchas gracias, tá? Muito obrigado. Muchas gracias significa quando eles falam muito obrigado. De nada. Bienvenido. Então, bem-vindo, então significa bem-vindo. Lo siento, desculpa. Vamos, então, que tal? Pessoal, um detalhe, vocês estão vendo a importância dos pontos aqui. Quando você faz pergunta em espanhol, nós temos dois tipos de pontuações que eu quero falar assim, principalmente a pergunta, que é ponto de interrogação, e ponto de exclamação. Quando eles fazem pergunta, eles vão utilizar os dois pontos de interrogação, só que num modo invertido. Então, eles vão começar no início de pergunta com ponto de interrogação invertido e no final ponto de interrogação normal. Então, não estranhe, quando começar com pergunta, vão aparecer dois pontos de interrogação. Só que um está invertido e o outro no final da frase. Então, essa expressão que tal significa como vão as coisas. Que tal significa como vão as coisas. Como estás? Então, como estás significa como vai você. Então, também o ponto invertido quando é pergunta. E no final também o ponto de interrogação. E aí, quando faz essa pergunta, como estás? A gente fala, você pode falar bien, muy bien. Então, muy bien ou bien, né? Muy bien significa bem ou muito bem. Como te llamas? Então, como te llamas significa qual o seu nome. Então, como te llamas? Então, é uma pergunta, como te llamas significa qual o seu nome. E aí você fala, me llamo, mi nombres, ou você pode falar, me llamo ou mi nombres es Lorena. Vou colocar aqui, me llamo ou mi nombres es Lorena. Então, me chamo, meu nome é. Quando você fala muito gusto, encantado. Então, muito gusto, encantado é prazer em conhecê-lo ou prazer
prazer em conhecê-la. E aí eles falam igualmente ou igualmente que le va bien, né? Que lava bien. Então tem um bom dia, passar bem. Então, ou igualmente que lava bien. Então tem um bom dia. E quando você fala para despedir também até breve, até logo, você fala hasta la vista. Lembra lá daquele filme lá do Arnold Schwarzenegger, né? Exterminador do Futuro, que ele fala hasta la vista, baby. Então, até logo, baby. E aqui só para a gente ter um pouco de curiosidade, né? Signos de pontuação. Então, signos de pontuação, a gente vai ter alguns termos. Então, quando é um acento meio que de agudo, né? No caso, a gente utiliza o termo tilde, né? Então, quando a gente fala, a gente utiliza pontos que vão continuar, tipo um etc., a gente utiliza pontos suspensivos. Pontos suspensivos que são aqueles 3 pontinhos quando você a fala ainda não terminou e você não quer escrever mais. Então, a gente vai ver os signos de pontuação. Ponto, a gente chama de ponto final. Coma, que a gente é vírgula, em inglês também é a mesma coisa. 2 pontos, então a gente fala 2 pontos. Ponto e coma. Então, esse Y aqui isso é representado pelo E, quer dizer ponto e vírgula, né? Então, ponto e coma. Guião, que seria mais ou menos um traço, guião, que é um tracinho, tá? Guião. Barra normal. Signos de exclamação. Então, quando você vai utilizar o ponto de exclamação, você vai utilizar ele 2 vezes. Da mesma forma, o ponto de interrogação. Então, você vai iniciar ele no invertido, na frase, e no final. Signos de interrogação. Então, da mesma forma aqui, ó, os signos de interrogação. Então, esses dois sinais de pontuação são extremamente importantes, por conta que a gente vai utilizar eles na frase de forma duplicada, só que um invertido e o outro normal. Guion, barro, então guion barro significa travessão. Diéresis, que é tipo um treminha, né? Diéseres. Almorradilha, então almorradilha, que é hashtag, né? Meio que um hashtag. Almorradilha, então arroba, então não é arroba, a gente fala arroba, tá? Asterisco e aqui também comas, tá? A gente vai utilizar aqui, que a gente vai ver, porque fugiu aqui comas, que é os auxiliares aí para conversa. E aí, são algumas curiosidades que fica a dica, né? Então, palavras que terminam em nível, por exemplo, a gente vai trabalhar ible. Então, por exemplo, impossível, impossível, invencível, invencible, sensível, sensible, terrível, terrible, 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 flexível, flexible, infalível, infalible, invisível, invisível, previsível, previsível. Então, aqui a gente utiliza o evil, troca por ible. Então, impossível, invencível, sensível, terrível, flexível, infalível, invisível, previsível. Então, o evil a gente troca pelo ible. Da mesma forma, o ável a gente troca por able, tá? Então, notável aqui a gente troca por able. Por exemplo, notável, notable, confortável, confortable, formidável, formidable, impecável, impecable, agradável, agradable, estável, estable, adorável, adorable, intocável, intocable. E agora nós temos agora a questão do Enem de 2021. Então, vou trabalhar rapidinho aqui com vocês ao texto. Então, os proprietários de la liberdade. Então, os donos da liberdade. Las palabras comprenden cinco, las actitudes también. Sin embargo, cuando las palabras designan actitudes, los ciclos se vuelven más complejos. Cuando el tono demostrado saldrá en uso de la palabra, compromiso sobre el tapete irá hasta arquivete
Mackenzie publicó un libro sobre la responsabilidad de los intelectuales. Estas dos palabras, compromiso y responsabilidad, designam atitudes que, sem ser gemelas, eram bastante afines. Então, ele está falando aqui que o ciclo das palavras eles se completam e as atitudes também. E ele, mesmo que as palavras designam as atitudes, os ciclos eles também mostram completo. Então, eles se completam, que ele fala aqui. E aqui ele fala que, mesmo denotando a palavra compromisso, e ele fala que um dos livros publicados por McLeish, que chama A Responsabilidade dos Intelectuais, as palavras que ele colocou no livro compromisso e responsabilidade designam atitudes que são unidas e bastante no sentido de próximas. Entretanto, são contadas como exceções. Aí ele fala que os intelectuais equivocam, né, principalmente eufemismos. Então, eufemismo todo mundo sabe que é suavizar as ideias, né? E que pertencem a esse empenho e a julgam. E aí ele fala que os intelectuales latino-americanos também compreendem donde estabas esta vez el enemigo. Solo entonces empezó mala prensa. Los grandes pontífices de la propaganda norteamericana sobrajaron una otra vez la palabra libertad en demostraron en compromiso libertad. En la lembranza de Batista of de Somoza, sino mantere la que lumbrumbra alegre fueron liquidados por la CIA. Si poner acento en que eso no se sirva para resucitarlos. En compromiso, pues compromiso en las actitudes que adoptan ciertos intelectuales cuya carga ideológica perjudica notoriamente su arte. Después de todo, ¿cómo se atreve a frecuentar sueños y silo en las cueras otras provincias del espíritu? Si es público y no notorio que tales ámbitos, mais não menos mágicos, são patrimônio exclusivo dos proprietários de la liberdade. Então, ele fala aqui, pessoal, que o texto é basicamente a pergunta: transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Ao ponderar sobre essa temática, o autor de um dos grandes críticos de literatos latino-americanos da atualidade leva o leitor a perceber o que, pessoal? Aqui, o que ele está querendo dizer? Que as atitudes e em relação a atitudes e ações são totalmente vistas hoje como dilemas. Então, a gente tem que falar, ele critica a responsabilidade desses intelectuais em especificar bem essas palavras. Então, a gente vai analisar aqui. Então, de acordo com o texto aqui, o que é a ideia principal desse mini texto aqui que está falando sobre a liberdade? Então, vocês vão analisar as assertivas e depois vocês me falam, se tiver dúvida em relação ao texto, pode me chamar no WhatsApp. Número 2. Leia lá poema Emily Curraz e responda lá que se pede. Então, ele está pedindo para você ler e responda o que foi solicitado. Então, aqui é um poema que a gente vai trabalhar muito o termo cala, né? Que significa calar. Então, ele fala, tu tienes alas de plata. Então, você tem asas. Alas significa asas de plata, que significa prata. Alas de ensueño. Então, essa ensueño aqui, pessoal, é alas de paixão, tá? De ilusão, alas de paixão, ilusão e arrendo. E também de saudade. Me darás alas de plata? Me darás alas de plata? Você vai me dar asas de prata? Cala, cala, cala. Então, calha, calha significa cálice, cálice. Tu tienes alas de bronze.
Então, você tem asas de bronze, alas de pasión, alas de paixão, de amor sem freio. De amor sem freio. Me darás alas de bronze? Então, você me dará asas de bronze, cala que cala. Então, cala, cala. Tu tienes alas de hierro? Então, você tem asas de ferro. Alas fortes e seguras. Asas fortes e seguras. Alas de grandes realidades. Asas de grande realidade. Me darás alas de hierro? Me darás asas de ferro? Cala, cala. Tu tienes alas de esteno? Você tem asas de ferro, de lata. Então, essa palavra esteno significa lata, tá? Hierro significa ferro. Bronze. Plata significa prata. Asas de falsas e amargas. Asas falsas e amargas. Alas de engano. Então, asas de engano. Me darás alas de estano? Me darás asas de lata? Cala, cala, não me perguntes tanto. Então, não me perguntes tanto. Então, aqui, pessoal, o eu lírico. No texto, o eu lírico estabelece uma conversa que se reflete o desejo de ir além das contingências da vida e busca encontrar a segurança no amor, mas não consegue atingir o intento. Os versos que testemunham esse fato são: quando a gente utiliza intento, é no sentido de objetivo. Então, vocês, de acordo com o verso que fala que ele não consegue atingir o objetivo, qual do trecho aqui que mostra que ele não consegue atingir o intento, né? Que é no sentido de objetivo. Então, você vai analisar a assertiva, né? Então, letra A, ou seja, que ele não consegue atingir o objetivo. Letra A, tu tienes alas de esteno de amor sem freno. Então, você tem asas de lata de amor sem freio. Alas fortes e segura, alas de grandes realidades. Então, asas fortes e segura, asas de grande realidade. Tu tienes alas de bronze, alas de pasión. Você tem asas de bronze, asas de paixão. Tu tienes alas de plata. Tu tens alas de plata, alas de sueno. Então, você tem asas de prata e de ensueno, no sentido de saudade. Cala, cala, não me perguntes tanto. Cala, cala e não me perguntes tanto. Então, vocês vão analisar essa assertiva que o eu lírico não consegue atingir o seu propósito. Então, ao encontrar a segurança do seu amor. Na questão 3, ela ficou um pouquinho assim, pequena em relação ao texto aqui, e eu resolvi ampliar ela mais. Então, o texto está falando assim, ó. Van a creer un banco malo, será um banco peor. Bueno, sí. Avesso. Então, ele está falando assim que vamos criar um banco ruim. Então, aliás, eles vão criar um banco ruim. Aí ele joga uma outra sugestão embaixo. Será um banco pior. Aí ele fala, bem, bueno, né? Que ele quis dizer bueno, sí. Então, essa expressão bueno, sí, ele quer dizer, bom, sim. Aí ele fala, por isso significa por isso. Então, ele fala, van a criar um banco malo. Será um banco penor. Bueno, sí, avesso. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que vão criar um banco ruim, será um banco pior. Bom, sim, por isso. Ok? E aí, nós vamos analisar agora as assertivas. Considere o texto e discuta as seguintes afirmações. Vamos lá. Para uma interpretação aprofundada do leitor, deve-se ao conhecimento prévio da crise que afetou a Espanha nos últimos anos. Letra B, a assertiva 2. Para uma interpretação aprofundada da vinheta,
o leitor deve relacionar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Para compreender a vinheta, o leitor deve levar em consideração o contexto de produção e intencionalidade em meio ao que o texto foi publicado. E assertiva 4. A interpretação do texto exige que o leitor seja capaz de reunir diferentes informações e conhecimentos. E aí vocês vão analisar as assertivas. Então, se a letra A, B, C, as afirmações 1 e 2 estão, las afirmaciones 1 y 2 están correctas, las afirmaciones 2, 3 e 4 estão incorretas. Então, vocês vão analisar essas assertivas, ok? E qualquer dúvida, vocês podem entrar comigo no WhatsApp, tá bom? Muchas gracias. Hasta la vista, babies.